Estamos em um período complicado. O desemprego, falta de oportunidades, empresa fechando, concursos parados, milhares de profissionais enviando currículos todos os dias, falta de perspectiva profissional e pessoal. E no meio disso tudo, você. Como você vê o mercado de trabalho para os próximos anos? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Jornada Digital do Trabalho. Me chamo Rômulo e hoje nós vamos falar sobre oportunidades. Oportunidades essas que com certeza você já deixou passar em algum momento dentro da sua carreira, como oportunidade de promoção, oportunidade de ter ajudado alguém em algum evento, na sua igreja, em uma escola, e naquele momento surgiu uma oportunidade e você não estava pronto para ela. Durante o período, hoje em dia, a gente fica muito preocupado com as informações, com o que está passando fora do mundo. A gente se preocupa com a guerra na China, se a China vai tomar conta do país, se a Síria vai entrar em guerra, se quem vai vencer o Big Brother, e a gente esquece do principal na nossa carreira, a gente mesmo. Você tem que focar e você tem que melhorar e buscar oportunidades que vão te jogar para frente, que vão te melhorar e que vão te dar algumas possibilidades e principalmente muitas oportunidades na sua carreira. Pensando nessa palestra, ela já estava gravada, já estava pronta, contudo, e até uma dica que eu dou para vocês, deixarem mensagem, deixarem perguntas lá na página do evento, porque o que aconteceu? Durante os 2 primeiros dias surgiram algumas perguntas muito interessantes e 2 delas foram muito importantes para que eu repensasse a minha palestra e principalmente utilizasse ela como exemplo de oportunidades que tem em determinadas carreiras, em determinadas profissões e que podem ser utilizadas. Uma dessas perguntas foi do Carlos e ela dizia o seguinte: tem vagas, mas faltam oportunidades. Por exemplo, estou estudando administração, mas a dificuldade em conseguir uma oportunidade de estágio está sendo imensa. Vamos pensar um pouco sobre essa pergunta e sobre o tema que o Carlos nos trouxe. Ele estuda administração, já tem um conhecimento nessa área, mas está dizendo que ele não consegue oportunidade de estágio e, consequentemente, ele não vai conseguir oportunidade de emprego tão facilmente, devido que ele não tem experiência, conhecimento, prática dentro da área de administração. Contudo, vamos pensar o que tem passado no Brasil. Algumas notícias que nós tivemos dava conta de que houveram no ano de 2020 e 2021 mais de 800 mil empresas que foram fechadas. Ou seja, uma grande massa de empresas foram fechadas, grandes oportunidades foram fechadas e, consequentemente, quem está fora do mercado de trabalho vai ter dificuldade para ingressar, para conseguir estágio, para conseguir uma oportunidade. Contudo, se a gente for olhar por outro lado, por outra visão, nós tivemos em torno de 2,3, mais de quase 2 milhões e meio de empresas que abriram a mais do que fecharam. Então você imagina o tamanho de oportunidade, a quantidade de oportunidades que geram apenas com empresas que abriram. Se você pesquisar, se você ler um pouco, o Sebrae, ele informa que 76% das empresas fecham nos 2 primeiros anos de vida. E por que acontece isso? Justamente porque as empresas não têm uma administração, um controle de finanças, um fluxo de caixa, ou seja, ela não tem um planejamento estratégico do negócio delas. Ou seja, tem milhares de oportunidades para o Carlos. Primeiro, ter experiência. Imagina, Carlos, por exemplo, você propor para 5, 10 empresas da sua região de que você vai dar 1 hora de consultoria para elas toda semana, ou uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por mês. E que você vai rever todo o fluxo de caixa, toda a entrada de caixa, toda a questão de entrada e saída de gastos dessa empresa e consegue, por exemplo, reduzir a quantidade de gastos que essa empresa tem. Só por isso daí você já tem basicamente uma experiência de 5, 10 empresas que com certeza vão gostar do seu trabalho, vão te indicar se elas não tiverem condição de te contratar e você resolve o problema da sua falta de experiência. Outro ponto, você estuda administração, então você tem conhecimento, você está estudando
sobre diversos pontos que podem melhorar a vida e o fluxo de uma empresa. Imagine que você crie um plano de negócio, um plano de reestruturação de uma empresa e que você comece a vender isso como uma consultoria para uma empresa. Imagine se você propõe, você cria um método e esse método vai reduzir em 10, 15% a conta de água e conta de luz de uma empresa. Quanto que isso custaria para um empresário fazer essa redução de água e de luz na conta dele? Só isso, o que você propõe de economia para essa empresa, isso com certeza já é muito mais do que ele poderia reclamar de que o valor da sua consultoria é caro. Então você vê, em apenas 2 oportunidades você tem, primeiro a oportunidade de resolver a questão da sua falta de experiência e em segundo momento você tem condição de conseguir vender alguma coisa, vender uma melhoria e um suporte para essa empresa, entendeu? Então, a segunda pergunta ela veio do William Bicalho, ela veio também lá na página do evento e ela é muito interessante porque pega muito um setor de saúde. Então, o que dizia essa pergunta dele? Hoje, o que mais sinto falta é da primeira oportunidade. Sou fisioterapeuta, pós-graduado em ergonomia e, quando falo que não tenho experiência, sou eliminado em 95% dos processos de contratação. Bom, se a gente for pensar, a gente vive num país que está envelhecendo muito rápido, que é um dos países com mais utilização de celulares e dispositivos móveis do mundo, onde as pessoas ficam muito mais tempos conectadas em todo o mundo. Então só aí, Bicalho, você já consegue ver a quantidade de oportunidades que você tem dentro da sua área. Você resolveu um problema. Com certeza crianças têm problema de postura, adultos, jovens, idosos têm problema de postura pelo uso demasiado do celular. Então, você primeiro, para resolver o problema da experiência, assim como nós falamos sobre o Carlos, você pode ir no lado dos velhinhos, você pode ir em escolas, em hospitais, e propor que você trabalhe ali por 1 hora por dia, 1 hora por semana, voltado na parte de ergonomia. Outro ponto que você pode fazer é elaborar um projeto. Essa tese, esse projeto vai reduzir as dores de coluna, dores de pescoço. Eu vou conseguir melhorar a dor de cabeça de jovens, de crianças, apenas a partir de pequenos exercícios ou alguns métodos que você pode criar. Então, mais uma vez, assim como nós conversamos com o Carlos, com medidas simples e buscando oportunidades que já estão batendo na sua porta, você pode reduzir a falta de experiência e principalmente você pode passar a ganhar dinheiro com essa parte. Hoje a taxa de utilização da internet, de negócios digitais, ela cresceu de forma estrondosa durante o período da pandemia. São milhares de pessoas dentro de casa, são milhares de pessoas com o celular na mão e que geram todos os dias milhares e milhares de reais apenas com oportunidades e com pendência. É sempre bom a gente lembrar que você não é pago pelo seu trabalho, você é pago para resolver o problema de alguém. Quando eu vou no dentista, eu estou pagando para ele resolver um problema no meu dente. Então você pensar nisso, toda demanda ela pode ser paga e ela pode ser contratada por alguém. Se você desenvolver um método, se você tem uma experiência, se você é pós-graduado em ergonomia, é uma das áreas que mais vão crescer a área de saúde em todo o país. A gente está num período complicado de pandemia, você já viu o boom que deu no sistema hospitalar, mas além disso, o crescimento na área de saúde pelo envelhecimento da população é uma coisa gigantesca. Então você tem que utilizar essas forças que o mercado está te dando para melhorar na sua carreira, beleza? Então, vocês viram? Eu dei 2 exemplos apenas de quem postou lá na página do evento, que foi uma dúvida sobre falta de experiência e falta de oportunidade no setor de administração, na área de administração de empresa, e uma dúvida por falta de experiência e falta de oportunidade na área de saúde, mais focado na área de fisioterapia e de ergonomia.
Então você vê que em duas áreas distintas já surgiram várias possibilidades e várias oportunidades. Agora você imagina isso a nível nacional, a nível no setor de indústria, no setor de serviço. Para vocês terem uma ideia, a CNI soltou no começo de 2020 um estudo que falava que o setor de indústria brasileiro ele não tem metade dos profissionais capacitados de que a demanda precisa. Então, são milhares e milhares de oportunidades apenas no setor de indústria que não estão sendo captadas justamente por falta de mão de obra. Outro ponto, se vocês pesquisarem sobre o BTG Pactual, que hoje é um dos maiores bancos no Brasil, eles criaram uma universidade própria apenas para formar os profissionais que eles precisam dentro dessa estrutura de banco. Por quê? Porque não encontra profissionais em determinadas áreas. Quando a gente pensa e quando a gente vê uma reportagem de 14 milhões de pessoas desempregadas, isso é a grande massa. São normalmente profissões e etapas, principalmente no interior, que sofre um impacto muito grande. Mas quando a gente trata de setores ou de pontos específicos da economia, tem muitos setores que estão com escassez de mão de obra. Você imagina o BTG Pactual ter que criar uma universidade para formar os profissionais deles, porque não tem profissional disponível no mercado. Eu trabalho na Avante Brasil, que é uma empresa de desenvolvimento de software, desenvolvimento de soluções educacionais, e nós passamos também por essa dificuldade e esse problema de contratação de mão de obra. Em grande maioria, o que a gente tem que fazer? Formar os nossos profissionais, trazer estagiários, formar esses estagiários, trazer eles para dentro da estrutura da empresa, para que a gente consiga, dentro da empresa, ter essa capacidade técnica necessária para executar o serviço que nós precisamos, entendeu? Outro ponto de que a educação é importante, com certeza vocês já devem ter falado no Flávio Augusto, que era dono do Orlando City, onde jogou o Kaká, jogou a Marta, um grande clube de futebol dos Estados Unidos. Ele, há alguns meses, ele vendeu a estrutura do Orlando City e começou a investir toda a parte, todo esse dinheiro, todo o volume de negócios dele passou para o WhatsApp Educação. Por quê? Porque ele entende que a necessidade de formação, de qualificação e de profissionalização do profissional, ela tem que ser uma coisa muito bem definida, e há uma demanda muito grande por parte de dezenas de setores, dezenas de empresas, para que se consiga, como nós falamos, suprir a necessidade de mão de obra que está escassa. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Sempre que vocês visualizarem uma notícia negativa, vão atrás, pesquisem também qual o contraponto dessa notícia. Foi passado que a gente tem 14 milhões de desempregados. Contudo, o Ministério das Comunicações soltou um estudo de que tem uma previsão de mais de 10 milhões de empregos diretos e indiretos apenas na parte voltada para o 5G. A 5G já é praticamente uma realidade no país e vai contratar muita gente, principalmente para internet das coisas, inteligência artificial. O mundo dos negócios vão mudar drasticamente, como se vê hoje um operador de caixa, como se vê um assistente administrativo, como se vê usuários de tecnologia. Tudo isso vai mudar. E você está preocupado, está pronto para ocupar alguma dessas cadeiras que vão se abrir? A maioria das profissões que vão mais contratar nesse período aí de pós 5G, hoje nem existe. Assim como milhares de profissões que existem hoje já deixaram de existir e vão morrer nos próximos anos. Então, ao invés de você ficar preocupado em quem vai sair no Big Brother, o jogador que o seu clube está preocupado, você tem que preocupar com você tem que preocupar com a sua família, você tem que preocupar com dar um bem-estar e uma qualidade de vida para sua família. E isso você vai conseguir com uma boa formação, com um bom emprego e recebendo bem. E isso, os melhores profissionais, primeiro, eles ganham bem. Segundo, eles são disputados pelo mercado. E terceiro, e você pode ter certeza, eles nunca param de se qualificar.
Se você pegar o melhor programador de uma grande empresa, se você pegar um designer, se você pegar um contador, se você pegar um administrativo de uma empresa, você pode ter certeza que durante todo o ano ele está se especializando, ele está se preparando para o mercado de trabalho. Só para você entender e você ver as possibilidades que podem ter dentro do mercado de trabalho, vamos voltar lá na pergunta do Cláudio, que estudava administração, que não conseguia um estágio, que não conseguia uma possibilidade no mercado de trabalho. Em cima da pergunta dele, eu dei um exemplo de praticamente 3 milhões de empresas que foram abertas durante 12 meses e apenas 800 mil fecharam. O que acontece? Se você pegar 3 milhões de empresas, olha a quantidade de possibilidades que essas 3 milhões de empresas vão precisar. Ela vai precisar de um site, ela vai precisar criar uma rede social. Hoje é praticamente impossível que uma empresa esteja estruturada e ela não tenha um site, ela não tenha um Instagram, ela não tenha uma página no Facebook, ou seja, que ela não esteja visível no digital. Então só aí você vê a quantidade de possibilidades que você tem. Você pode ser um copywriter, você pode ser um redator, você pode ser um web designer, você pode ser um designer gráfico, você pode ser um social media, entendeu? Então isso são apenas algumas possibilidades e algumas profissões que você pode executar exatamente da onde você está, de dentro da sua casa. Outra coisa que quase ninguém sabe e pouca gente sabe é que é possível hoje você trabalhar de dentro de casa, em home office, e principalmente você conseguir estágio que você trabalhe de dentro de casa. Então, não fique só preso às informações negativas que saem na mídia, mas procurem boas notícias, boas oportunidades, boas possibilidades, que isso vai te trazer um futuro melhor. Aí eu queria saber o seguinte: conta aqui no final dessa palestra qual a sua especialidade, qual a sua profissão e qual a dificuldade que você tem hoje para conseguir um emprego ou para conseguir uma recolocação profissional. Escreve aqui embaixo que eu junto com a nossa equipe, a gente vai procurar responder com oportunidades e possibilidades que você possa ter na sua vida profissional. Então, pessoal, o que eu gostaria de falar para vocês é isso. O Brasil é um celeiro de oportunidades, tem milhares de possibilidades de você ganhar dinheiro dentro do país, seja qual for a sua especialidade, e corra atrás dessas possibilidades, pesquise, estude, não pare de se profissionalizar, que é o mais importante, e estamos juntos. O que vocês precisarem, tem a página do evento, tem o nosso Instagram, seria legal vocês curtirem lá, vocês nos seguirem. Tem muito material bacana sobre recolocação, mercado de trabalho, como se portar numa entrevista, como se preparar o seu currículo, possibilidades de emprego, oportunidades de estágio e assim por diante. Beleza? Então eu fico por aqui, um grande abraço e nos vemos em breve.